Bom dia, boa noite, Shavua Tov, boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro aqui agora já. A pergunta da semana, muito interessante, muito bonito. O filho parece com o pai? Tem aqui uma imagem de um filho andando com o pai no caminho, na estrada, no trilho. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 25 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa é para Parashat Toldot, que fala sobre pai e filho, gerações, através do pai, óbvio que inclui, nesse caso, a mãe também, e essa é a rádio número 2. A gente está no livro Bereshit, já estamos no capítulo 18, em que o Rashi fala que os avot, que são os patriarcas, são 3 patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Tudo que acontece com eles são Siman Labanim. Fala Av e Ben. O que acontece com Av, com o pai, é um sinal para o filho. Os sábios dizem que tudo que passou com os patriarcas é um sinal para os filhos. O Ramban Narmanides especifica alguns acontecimentos que indicaram o que aconteceria com o povo judeu a partir do que aconteceu com os patriarcas. Como a expressão usada é justamente avot e banim, avot está ligado com patriarcas, mas é principalmente pai, pais e filhos, entende-se que não é só um sinal do que acontece com os pais, vai acontecer com os filhos, mas na prática da força. É um direcionamento que dá uma orientação e uma força para que aconteça isso com os filhos também. A gente está na Parashat Toldot, no capítulo 26, fala que teve fome na terra de Israel. Vai Rav Baaretz. E aí Hashem fala para Yitzhak, Al ter Mitzrayim, não desça para o Egito. Shechon Baaretz, você vai morar aqui na terra de Israel, como eu estou te falando. Gur Baaretz Hazot, você vai morar nessa terra e eu vou estar com você e vou te dar brachot. Vou te abençoar. Urashi explica por que Isaac não podia descer para sair de Israel, como Avraham fez seu pai quando teve fome na terra de Israel também, desceu para o Egito. Isaac foi proibido por Hashem para fazer isso. Urashi explica porque ele é um sacrifício, foi sacrificado na Kedat Yitzhak, totalmente para Hashem, então não tem como sair de Eretz Israel, porque ele foi consagrado para Hashem. E também Urash explica que Hutz La'aretz, que é fora, tem esse conceito, que é fundamental. Tem Israel e todo mundo que está fora de Israel. E o que está fora de Israel não é próprio para você, Yitzhak. Não faça como seu pai, que foi para o Egito quando isso aconteceu com ele. Então, o sinal para os filhos é claro. Lugar verdadeiro não é no exílio, que está ligado com o que está fora de Israel. É dentro de Israel, aonde está a mesa dos pais. Shulchan Aharim, os avot. Mesmo que por causa dos nossos pecados fomos expulsos da nossa terra, não devemos ficar satisfeitos e calmos no exílio, estando fora de Israel. A gente tem que ter essa ânsia de estar em Israel, na mesa dos nossos pais, sabendo que não é o lugar próprio no exílio. E a gente pede e exige de Hashem 3 vezes por dia voltar para Israel, e mesmo no Shabbat Yom Tov, ter rezena enen tshuva berachamim, que a gente quer voltar com misericórdia para a terra de Israel. É um dos motivos porque no futuro que está por vir, justamente Yitzhak tem a história que se questionou sobre o povo para Hashem, e Yitzhak foi o único que defendeu. E aí falaram, Atá Avinu, você é nosso pai. Justamente Yitzhak é considerado, quando Mashiach chegar, que vão falar para Yitzhak, você que realmente é o nosso pai, nosso patriarca, sem desmerecer, obviamente, Avraham e Yaakov. Esse assunto de não sair de Israel foi só com Yitzhak. Com Avraham e Yaakov tiveram épocas que tiveram que morar fora de Israel, como Avraham desceu para Mitzrayim e Yaakov foi morar em Haran, onde ele
fez a família lá. Só 3 são chamados patriarcas, no presente e para sempre, é eterno, Avraham, Isaac e Yaakov. Então, os detalhes dos atos deles são sinais e força, como falamos, não só para o povo no modo geral, mas em situações especiais em toda geração e geração. E cada um de nós, de modo particular, tanto dentro de Eretz Israel quanto fora de Eretz Israel, devemos aprender, seguir e ganhar força do comportamento dos nossos patriarcas, que são nossos pais. Geralmente, nós somos divididos em 2 tipos de pessoas. Aqueles ligados a Issachar e a Zevulun. Issachar é aquele que é ligado com a Torá, e Zevulun é aquele que é ligado com o trabalho, com o comércio, que são chamados bons atos. Os do tipo Issachar ficam estudando no seu lugar verdadeiro. E os que trabalham saem das suas 4 amot, né, o teu campo de Torá, para poder se ocupar com assuntos do mundo. No modo que todas as suas ações daqueles que vão fazer bons atos e vão aí trabalhar pelo mundo, que todas as suas ações são Leshem Shamaim, são por Hashem, e que Bechol Dracheira da Erro, que todos os caminhos, nos seus caminhos, Hashem seja reconhecido, tudo que ele faz. Né? O que ele come, como ele se veste, como ele trabalha, como ele age, seu comportamento, trazendo Kedushá, santidade, mesmo para coisas do mundo, fora de Israel, fora dos 2 metros da Torá, de Kedushá, que cada um tem em volta de si. A força para eles vem dos patriarcas, dos avot, né, dos pais. Abraham saiu de Eretz Israel e foi para o Egito, para limitações Mitzrayim, Meitzarim, limitações e limites de fora de Israel. Assim, ele fez com que pessoas se aproximassem de Hashem. Como está escrito já, mesmo antes de chegar em Israel, Vetanefesh Asher Asu Haran, que Abraham e Sará fizeram almas em Haran, fora de Israel. Mas Isaac está concentrado, fica dentro de Israel e de lá vem todo mundo para ele. No Bereshit, no capítulo 21, fala que Abraham ele fez com que todos chamassem pelo nome de Hashem. Vaikra Hashem Beshem Hashem, Sham Beshem Hashem Kel Olam. Né? Deus mundo, que tudo está ligado com Hashem. Isaac tinha um trabalho mais íntimo, mais interior. Mesmo aqueles que trabalham fora precisam ter tempo e investir no interno também. Como os que comiam human, que eles ficavam o tempo todo dedicados a coisas boas, sem precisar ir cultivar e plantar e se esforçar no trabalho. A gente, né, quem trabalha, deve ter momentos sem preocupações, focados no estudo da Torá, como dedicação integral. O nome de cada paraxá é geralmente ligado ao seu começo. E o Baal Shem Tov ensina e acentua que o nome de cada coisa no Lashon HaKodesh, que é na língua sagrada, que é o hebraico, dá vida e o mantém. Né? Como meu nome, por exemplo, Yosef, está ligado com o rótulo da minha alma, que está ligado com a ideia de adicionar, de acrescentar, querer sempre fazer mais. Então, se essa paraxá foi por Minhag Israel, pelo costume chamada de Toldot, e não Yitzhak, por exemplo, que poderia ser, é uma prova clara que esse nome é o que dá vida e expressa o conteúdo principal dessa paraxá. A gente vê, por exemplo, em relação a Noah, que Noah começa com as mesmas palavras, Ele Toldot. Só que Noah, que vem antes, e a primeira palavra que apareceria seria Toldot, Ele é esses, não quer dizer nada, antes de Noah, mas é chamado de Noah. Essa que seria Ele Toldot Yitzhak, deveria ser Yitzhak, porque fala sobre Yitzhak, principalmente, a paraxá é chamada de Toldot. Então, essa é comprovadamente uma paraxá que está ligada com a ideia de gerações, né, de ter filhos, que a gente falou que segue os pais. Então, nós poderíamos chamar de Isaac, e como chama Toldot, quer dizer que realmente esse é o nome, é o fundamento, a lição principal dessa nossa paraxá. Então, qual é esse conteúdo? É a geração. Toldot é de fazer como... Toldot vem da raiz Huledet, Valad, né, que é aniversário, nascimento, filho. Então, está ligado com o nascimento de filhos. E filhos também no sentido espiritual,
que é acrescentar mais uma pessoa que guarde a Torá e as mitzvot, que se aproxime de Hashem, assim por diante. A gente tem, na Parashat Bamidbar, o Rashi explica que os filhos, como fala, ele é Toldot, também fala Toldot, Aharon, no primeiro versículo, fala que aquele que ensina para os filhos é chamado também de filhos. Ensina para alunos, também é chamado de filhos desses alunos. Então, quando fala o nome dos filhos do Aharon. No Bereshit, no capítulo 25, Urashi explica sobre o verso 19, que é como começa a Parashá, Ele Todot Yitzhak, Yaakov ve Esav, Ha'amurim Parashá. Yaakov e Esav que são falados na Parashá. Então a gente vê aqui que não é só os filhos, as gerações no nível de Yaakov, né? Mas também nos que estão na seção de Esav. Yaakov ve Esav também são gerações que eles, de algum modo, se transformarão para se tornar de quem se fala na Parashá, vão passar a estar integrados na Parashá, na Torá. E vão pertencer às gerações de Isaac, mesmo no nível, na situação de Esav naquele momento. Mas como pode ser que o serviço de Isaac, que é justamente o contrário, focado dentro da terra de Israel, que ele se isola em Eretz Israel, para dentro, sem estabelecer Toldot, gerações lá fora, sem ser parecido com patriarcas que se ocuparam com outros, como Abraão, como Yaakov, e mais ainda, a Parashá não se chama Yitzhak, né, que deveria, porque esse é o fundamental da Parashá, o Yitzhak. E ele não saiu de Eretz Israel. E ele, mesmo assim, constituiu gerações. Sendo um dos três patriarcas, três avós, que avó, pai, implica, né, por definição, que pai tem que ter filhos, tem que ter gerações. Justamente na Parashá de Yitzhak, que é uma só, dentre várias de Avraham e várias de Yaakov, é a única que é chamada Toledot, não é de Avraham, que teve gerações que ele fez no mundo inteiro, e Yaakov também, que viajou, mas justamente Yitzhak, que ficou o tempo todo em Eretz Israel, é ele que faz as gerações, mesmo sem ter saído. Precisamos entender como será nosso comportamento no futuro que está por vir, quando Mashiach chegar, que é quando a gente vai chamar Isaac de Avino, nosso pai, e ver sua ligação com Yitzhak, que é muito interessante. O Rambam traz nas leis de Melachim, de reis, que assim termina todo o Mishneh Torah, todo esse livro de Alachot, que Moshe Rabbeinu, a partir, né, de Hashem, ordenou que todas as pessoas recebessem sobre si as mitzvot dos Bnei Noach, dos filhos de Noach. Então a gente vê aqui o comportamento próprio de todos, do mundo inteiro, é quando influenciado por nós. Moshe Rabbeinu é que define que todos vão ter essas mitzvot, que são as mitzvot dos filhos de Noach. E a gente vê também, já no final, quando fala sobre as leis ligadas a Mashiach, no capítulo 11, que a gente tem a missão de consertar, de corrigir, trazer o mundo para o seu máximo. E como Hashem fala aqui, então ele vai fazer com que todo o mundo tenha uma linguagem clara, que chamem o nome de Hashem e trabalhem e sirvam para o Hashem único. Agora é o seguinte, então isso vai ser quando o Mashiach chegar, essa época do futuro que está por vir. Quando a gente falar, você é o nosso pai, você é o nosso patriarca, Yitzhak, justamente o Yitzhak. Não deixando de ser que os outros vão parar de ser avó. É óbvio que todos continuam sendo avó, isso não muda. Mas Yitzhak é aquele que é chamado principal nessa época do futuro que está por vir, quando o Mashiach chegar. Por quê? Como é que a gente vai ter influência se todos estarão fora de Eretz Israel e a gente em Eretz Israel? Todos vão estar viajando de lugar em lugar, em negócios, etc. Como é que eles vão fazer para cumprir as 7 normas de Bnei Noach com a gente em Israel e todo mundo fora? Isso está baseado no Ishayahu, no capítulo 2, versículo 2, fala Verbetamim, que vai ser no final dos tempos, quando Mashiach está para chegar, já agora, se Deus quiser, o futuro está por vir, que vai estar estabelecido, vai estar no máximo
o Har Hashem, o Beit Hashem, o Beit HaMikdash, constituído no Har HaMoriá, no Monte Moriá. E aí vão para lá, vão fluir para lá todos os povos. E vão muitos povos vão e vão falar, vamos subir para a montanha de Hashem, para a casa do Deus de Yaakov. E lá vamos seguir, porque de lá vem a Torá. De lá sai a Torá. E aí vão ser julgados todos os povos e vão ser transformadas, as armas de guerra vão passar a ser arados, e Beit Yaakov lechu v'nelcha be'or Hashem, e vamos para a casa de Yaakov, vamos lá para a luz de Hashem. Então é isso que vai acontecer. É o Yitzhak com foco em Eretz Israel, a gente em Eretz Israel, e todos os povos vindo até a gente. O povo, Eretz Israel, a terra de Israel, o Beit HaMikdash estarão no máximo da completeza e grandeza. A luz de Hashem iluminará o mundo inteiro de modo revelado. A influência sobre todos será automática e todos fluirão para lá. Como tem nas leis de Melachim, dos reis do Rambam, assim termina o capítulo 12, é o último capítulo do livro Mishneh Torah. E o Israel, Hamim, Gdolim, o povo judeu, o povo de Israel, serão sábios, grandes sábios, e sabendo tudo, as partes ocultas, e vão entender o conhecimento de Hashem, do nosso Criador, com a nossa força própria de ser humano, e isso está ligado com o modus operandi de Yitzhak. O comportamento de Yitzhak não foi indo de cidade em cidade, de país em país, para espalhar o nome de Hashem como fez Abraham. Vai ser como uma tocha que está em Israel e atrai todas as faíscas para a tocha, de tão forte que tem o magnetismo dessa tocha. E assim vai ser o nosso povo concentrado, sendo grandes sábios. Não vai ser descendo para fora de Israel, fora da terra de Israel. Mesmo em Gerar, por exemplo, Isaac cresce muito, e quando ele sai, o Avimelech vai atrás dele. Assim como o Fichol, que é o comandante dos seus exércitos. Eles passam a ver que Hashem está com Yitzhak. Então, eles vão atrás. Com Avraham, que é fora do campo da Kedushá, que é em Mitzrayim, não tem como garantir que são gerações como se tivesse feito nascer, como aconteceu em Haran. Ele fez as almas passam a se aproximar, mas não são como filhos. Gerações, filhos, precisa ser igual ao pai. O mundo inteiro vem para o seu nível. Mesmo os que se ocupam com bons atos, que vão continuar viajando por um tempo, espalhando o nome de Hashem por todos os cantos, hoje precisam de tempos em tempos ficar numa situação de trabalho interno, de Isaac, isso que a gente aprende já desde agora. De estudo da Torá no modo de totalmente dedicado, dedicação exclusiva. Isso não impede a shlichut, pelo contrário, compõe. E os que lidam com o mundo inteiro, os que lidam, então, esses que lidam com o mundo inteiro podem literalmente gerar gerações como filhos iguais aos pais, que influencia os filhos a seguir o seu caminho. E os que estudam direto, como Issachar, os que estudam Torá, devem sair de vez em quando para aproximar para Hashem. E logo, logo chegaremos na época da Geulah, como a gente fala, Atá Avinu Yitzhak. Como termina o livro do Rambam, que Malá Haaretz Det Hashem, que o conhecimento de Hashem vai preencher o mundo inteiro, como a água preenche os mares. Agora já, se Deus quiser, estamos prontos, já fizemos esse trabalho agora, o mundo inteiro vindo até a gente, procurar Hashem e vendo Hashem, tendo cumprido já todas as mitzvot dos Bnei Noach, que seja agora com Mashiach, now.